Bom dia, queridos. Hoje eu quero compartilhar aqui uma palavra, amém, que o Espírito Santo ministrou no meu coração. E nós vamos começar a tirar algumas lições aqui, amém, das cartas de Paulo. E eu quero compartilhar aqui um breve ensino para nós, amém, do livro de Romanos, do capítulo 1. Hoje nós vamos falar um pouquinho do verso 1 até o verso 7. Amém? A palavra de Deus nos fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas das Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos, graça a vós outro, e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Queridos, o que mais me chama a atenção aqui nesse texto, que eu quero trazer para nós aqui nesse dia, é sobre a identidade muito bem resolvida que Paulo traz aqui nesse texto, sobre a identidade de um pai muito bem resolvido, que Paulo nos traz aqui nesse texto. Queridos, o primeiro ponto que nos chama a atenção aqui nesse texto é quando Paulo cita nessa sua carta, quando ele fala que ele é servo de Jesus Cristo. Então Paulo, ele não cita aqui para o que ele foi designado. Ele não cita aqui para o que ele foi escolhido para poder realizar dentro do reino. Mas Paulo se apresenta aqui, Paulo cita aqui, primeiramente, quem ele era. Paulo aqui nos fala que ele era primeiro servo de Jesus Cristo. Depois ele ser um servo, aí que ele começa a citar o chamado dele, né? O chamado para o apostolado, separado para o evangelho de Deus. E, queridos, isso é algo que nos deixa aqui uma lição tão simples, mas uma lição tão preciosa, aonde nós precisamos nos encaixar dentro dessa palavra, né? Hoje, quando nós perguntamos para as pessoas quem elas são, a primeira resposta que as pessoas nos dão é dizer o que elas fazem. E quando nós vemos uma citação assim do que elas fazem, nós podemos perceber de fato que elas não sabem quem elas são, né? E muitas vezes nessa ânsia pelo fazer tantas coisas, nós vemos muitas vezes que quando o próprio Deus nos para, muitas vezes nós nos sentimos inúteis, pensando que estamos parados, pensando que estamos, estagnados, que não estamos fazendo nada. E muitas vezes é exatamente isso que o Senhor quer de nós. Ele quer com que nós venhamos a parar, para que nós possamos ouvir a voz dele. Ele quer que nós venhamos a parar, para que nós possamos entender quem verdadeiramente nós somos nele. Para que nós venhamos a aprender a separar o que fazemos e quem verdadeiramente somos. Então, muitas vezes aí é onde está o perigo de funcionar dentro de coisas que Deus não nos chamou para fazer. E muitas vezes nós nos prendemos a tantos trabalhos, a tantas atividades, que muitas vezes isso nos tira o tempo de nós entendermos quem verdadeiramente nós temos que ser nele. Paulo era alguém muito bem resolvido, porque ele sabia que antes dele cumprir o ID, antes dele cumprir o chamado, ele sabia em primeiro lugar quem ele era. E um segundo ponto que nos chama a atenção aqui, nesse trecho da palavra de Deus, é que Paulo, ele cita ali, a identidade de Jesus.
ele sabia quem era o pai dele, né? Ele sabia primeiro o que Jesus era e depois para que ele foi designado. Então, o maravilhoso é que quando nós encontramos essa paternidade em Deus, quando nós reconhecemos a identidade de quem Jesus é, automaticamente nós vamos conseguir saber quem verdadeiramente nós somos. E nós vamos conseguir entender, né, que primeiro nós somos filhos, para que depois nós venhamos a exercer a função para a qual Deus nos designou. E um terceiro ponto, queridos, que me chama a atenção, né, é que no verso 5, ele nos fala de onde vem essa graça derramada sobre nós, né? Ele vem ali reconhecendo que a total dependência no Senhor, né? Por intermédio de quem viemos a receber a graça e o apostolado por amor do seu nome para obediência por fé entre todos os gentios. Então aqui ele reconhece, né, essa dependência nessa graça do Senhor. Muitas vezes nós nos achamos tão autossuficientes, né? Fazemos tantas coisas, sem realmente perguntar para Deus o que Ele quer que realmente nós venhamos a exercer nas nossas vidas, qual é a ordem daquilo que Ele quer com que nós venhamos a exercer. Porque muitas vezes, queridos, não é porque Deus derrama um dom sobre as nossas vidas que nós temos que sair funcionando em tudo aquilo que Ele derramou sobre nós, mas é nós entendermos que nós dependemos da graça do Senhor, que nós dependemos da autorização do céu para poder fazer aquilo para o que Ele nos designou para poder fazer, né? É não funcionar no automático, mas é funcionar dentro do centro da vontade do Senhor. E um outro ponto que me chama a atenção nesse texto, no verso 6, é onde Paulo fala que também nós somos chamados, né? E primeiro nós somos chamados para ser o quê? Santos, como o Senhor é. E nós temos uma falsa ideia, queridos, de dizer assim que nunca chegaremos à perfeição porque somos todos pecadores, e isso é um fato sobre as nossas vidas. Agora, o ato de nos santificar é algo que nós precisamos aprender sobre as nossas vidas. Porque através da santificação, quando nós nos separamos ao Senhor, quando nós santificamos os nossos pensamentos, santificamos as nossas palavras, santificamos as nossas atitudes, santificamos o nosso coração, nós vamos conseguindo a cada dia mais caminhar, nos tornando parecidos com Jesus. Nos santificar é parar para analisar e dizer assim, primeiro, quem eu sou? Eu sou filho, eu sou uma filha. Segundo, para que eu fui designado? Me preparar para exercer aquilo que eu fui designado. O outro ponto, conhecer o meu Pai, reconhecer essa paternidade nele. O outro ponto, entender que sem a graça do Senhor, eu não tenho capacidade de fazer nada sobre a vida de ninguém e sobre qualquer coisa do qual eu fui designado a fazer. E um outro ponto é buscar a santificação dia após dia. Então aqui nesse trecho, né, nesses pontos aqui, é isso que Paulo nos ensina, né? A nos separar, a buscar no Senhor qual é a verdadeira vontade dele sobre as nossas vidas. É ter a preocupação de entender que nós não somos aquilo que nós fazemos, né? O fazer, queridos, é uma consequência de quem nós somos. Primeiro nós somos filhos. Primeiro nós buscamos o Senhor. E como a palavra de Deus fala que é impossível esconder uma cidade edificada, através de nós entendermos quem nós somos nele em primeiro lugar, é que Ele mesmo nos tira do escondido para poder expor no tempo que aprovera Ele de expor. Essa cidade que foi edificada dentro dos nossos corações, no secreto, quando ninguém estava por perto, olhando a nossa construção. Amém? Então, que em nome de Jesus, que essas breves lições aqui, nessa simplicidade, que nós possamos trazer isso como lições para as nossas vidas. Saiba quem você é, saiba quem o teu Pai é. Saiba que você é totalmente dependente da graça do Senhor. E saiba que para poder buscar a presença dEle, buscar cumprir aquilo que Ele te designou para fazer,
é preciso haver a separação e a santificação. Em nome de Jesus, que essa palavra possa vir de encontro com o teu coração. Que Deus te abençoe.